Paz do Senhor para os irmãos, aqui é o Monils, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Ministério de Assanã. Nós estamos em Atibaia, no Jardim Imperial, na Rua Brasil. Estamos debaixo da liderança do pastor Moisés de Souza, e nessa manhã nós vamos estar iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical, desse domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Como de costume, vou esperar alguns irmãos me dar um sinal, um joinha, sinalizando que eu apertei esses botãozinhos aí, certo? Na transmissão da live. Lembrando que aqui na região que eu moro, é uma região muito fraca de sinal de internet. Então, se interromper a transmissão da live, eu vou tentar recuperar o mais rápido possível, para os irmãos não serem prejudicados, mas já vai me perdoando. Nós temos apenas uma provedora de internet aqui na região, e é um bairro meio afastado, é um bairro de chácaras, amém? Se tiverem algum tipo de problema na transmissão da live, tenta me avisar pelos comentários, em nome de Jesus Cristo, amém? Começando aqui a aula, eu não vou conseguir, depois de começar a aula, eu não vou conseguir cumprimentar os irmãos. Eu tenho grande dificuldade, peço que os irmãos já vai me perdoando, em nome de Jesus. Então vou tentar cumprimentar os irmãos no começo da aula e no término dela, amém? Se eu acabar esquecendo de passar algum nome, vai me perdoando, em nome de Jesus Cristo, amém? Minha mãe Cida, a paz do Senhor Jesus. Já tem gente mandando o seu joinha. Essa aqui é a última aula da Escola Bíblica Dominical deste ano, 2020. Retornaremos somente em 2021, no dia 17 de janeiro. Você é convidado a participar no ano de 2021 da nossa Escola Bíblica Dominical, se não voltar presencialmente. Se voltar presencialmente, vamos ter ela, ou glória, em comunhão na nave do templo da nossa igreja Avivamento Bíblico de Atibaia, amém? Ao começar essa aula, vamos ter um momento de oração, um momento de conversa com Deus. Então convido você a parar e interromper um pouco a atividade que você estiver fazendo, por 1 minuto ou 2, e vamos estar fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus, amém? Feche seus olhos, inclina a sua cabeça. Isso é sinal de reverência a Deus. Em nome de teu Filho Jesus, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos graça e misericórdia sobre nossas vidas. Nada temos, nada somos e nada alcançamos sem a Tua ajuda. E para aprender Tua palavra não é diferente, Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor para entendermos essa santa palavra. Por isso eu te peço, querido Espírito Santo, vem presidir esta aula. Vem presidir o nosso entendimento dentro da Tua palavra, diante de Ti, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Usa de compaixão, usa de misericórdia e nos ajuda, Senhor, a extrairmos lições preciosas do texto da Bíblia para nossas vidas e aplicarmos no nosso dia a dia, querido Espírito Santo, em nossa convivência, em nosso relacionamento contigo, com os nossos irmãos e com o nosso próximo, Senhor, para a glória do Teu nome santo. Senhor, enquanto estivermos percorrendo, Senhor, com a nossa mente e o nosso coração, Senhor, o ensino da Tua palavra, vai acendendo brasas em nosso coração, vai aquecendo nossa vida, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor, vai vivificando a vida e a fé dos Teus filhos e Tuas filhas que participaram dessa live, também que presencialmente, Senhor, vão estar, Senhor, no ano que vem, Pai, participando das aulas do ensino da Tua palavra, Santa Bíblia, Senhor. Também aqueles que remotamente, Senhor, e posteriormente vão ter acesso, Senhor Deus, a esse ensino. Fala aos corações, meu Pai amado, acima de tudo, glorifica Teu santo nome sobre nossas vidas, nos ajudando a entender, Senhor, os mistérios da Tua lei, Senhor. Abra nosso entendimento, rasga o véu, Senhor, asperge luz nos nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei nesta manhã, no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Graça, a paz do Senhor Jesus. Graça Neves, a nossa superintendente da escola dominical. Eu estou vendo um rostinho aqui, acho que é a Brenda. E também a paz do Senhor Jesus. Amados, nossa escola é bíblica e, portanto,
eu convido você a acessar o texto da Escola Dominical, que se encontra em Marcos, no capítulo 10. Você pega a sua Bíblia, o livro impresso, ou acompanha pelo seu celular, ou acompanha aí pelo seu tablet, notebook. Nós vamos estar aí aprendendo um pouco mais, uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Marcos, no capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. E, levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Versículo 2. E, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles lhes responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhe: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera com ela. Amém? Amados, essa aqui é a última lição da série Ensino de Jesus. Nós percorremos 10 lições, com essa, incluindo essa é a 10ª, falando a respeito dos ensinos de Jesus Cristo, retratado aqui nos Evangelhos. No 2021, nós aprendemos sobre as parábolas de Jesus, sobre os milagres de Jesus Cristo. Nós aprendemos agora sobre o ensino de Jesus. E Deus tocou no meu coração, me inclinou para falar sobre esse tema. Esse tema de divórcio é um tema muito polêmico, mas muito polêmico. E eu não serei imprudente, oferecendo respostas simplistas, respostas superficiais, para as perguntas tão profundas que esse tema, que esse assunto levanta. Eu não quero ser leviano para dar respostas muito simples para isso. Não tem resposta simples para o tema de divórcio. Nos dias de hoje não temos essa resposta simples. Hoje nós vamos analisar alguns textos do Novo Testamento que vai falar sobre divórcio. E eu não tenho a menor pretensão de esgotar esse assunto somente com essa aula, justamente porque o assunto é muito polêmico. Nós vamos estar vendo algumas coisas aqui, não temos a pretensão de esgotar esse assunto, não temos tempo para isso, para analisar profundamente. Então, portanto, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, me chama no particular no WhatsApp, os irmãos que têm meu contato, ou manda um recado através mesmo dessa live do Facebook, e nós vamos estar tentando tirar a dúvida que surgir ao levantarmos esse assunto tão polêmico. Nós vamos tentar elucidar essa dúvida uma outra oportunidade, diretamente para você. Estamos combinados? Pode ser assim? Então tá bom. Do ponto de vista da lei civil, a lei brasileira, a Constituição do Brasil de 1934 e também de 1937 traz no texto da Constituição assim, que a família é constituída pelo casamento indissolúvel. A família é constituída pelo casamento indissolúvel. Onde está escrito isso, irmão Nilson? Na Constituição de 34 e 37. Esse mesmo preceito ele foi repetido nas Constituições de 1946 e na Constituição de 1967. O que esse texto está falando? Esse texto está falando que o casamento era tido perante a lei do Brasil até 1977. O casamento era constituído de uma que não podia dissolver. Indissolúvel é que não pode dissolver, não pode desfazer, não pode desligar, não pode separar, não pode dividir. É isso que a lei falava. Mas chegou 1977, fizeram
um adendo a essa Constituição. E nessa primeira publicação desse adendo à Constituição, fizeram a lei do divórcio. A lei de divórcio, em 1977, ela permitia a dissolução do vínculo matrimonial, mas tinha algumas condições para permitir a dissolução do vínculo matrimonial, a dissolução do casamento. A primeira condição, o casal tinha que passar 7 anos de separação de corpos, não habitar mais junto, ou não dormir mais junto. Depois de 7 anos de separação de corpos, a pessoa podia iniciar o processo de divórcio. Durante esse tempo de separação de corpos, as pessoas tinham a recomendação dos juízes da época que a pessoa passasse por aconselhamento matrimonial. Então o casal tinha que comprovar que passou com um aconselhamento com um padre, na época, ou um juiz de paz, ou um conselheiro matrimonial qualificado para isso. Somente passar esses 7 anos de separação de corpos que podia iniciar o processo de desquite. E esse processo de desquite demorava em torno de 3 a 5 anos. E somente depois que saiu o desquite e que podia pedir o divórcio. Então o divórcio, até 1977, era uma coisa muito demorada, muito trabalhosa, muito cara, e as pessoas eram incentivadas a permanecer casadas diante da dificuldade de divorciar. A grande verdade é essa, queridos. Mas chegou a lei moderna. Chegou a lei dos dias de hoje. E nos dias de hoje, a lei permite que o divórcio seja feito em cartório. E não exige mais tempo de separação. E pela lei de hoje, a certidão de divórcio fica pronta em apenas 3 dias. Em 3 dias fica pronta. E eu li uma certa vez, não me lembro aonde, que teve um divórcio recorde aqui no Brasil de 45 minutos. A pessoa casou, 45 minutos depois já estava divorciada. O que isso resultou, queridos? Isso resultou que aumentou exponencialmente o número de divorciados no Brasil. De modo que, segundo o IBGE, segundo alguma estatística do IBGE mais recente, de cada 3 casamentos feitos no Brasil, 1 termina em divórcio. 1 termina em divórcio. E hoje, nos dias de hoje, não existe mais separação, não existe mais diferenciação entre divórcios dos não crentes com os crentes. O número de divórcios entre os não crentes está ao mesmo número de divórcios entre os crentes. Aumentou muito o número de divórcios, inclusive dentro da igreja do Senhor. Mas a nossa escola é bíblica e, portanto, nós vamos ver nesta manhã, melhor dizendo, o que a Bíblia diz sobre esse tema. E melhor dizendo ainda, qual é o ensino de Jesus sobre o divórcio nesse texto de Marcos capítulo 10. Vamos lá? Em primeiro lugar, nós temos aqui, em primeiro lugar, um ensino errado dos fariseus. Os fariseus falavam sobre divórcio, mas eles ensinavam do modo errado. Vamos acompanhar, mantenha sua Bíblia aberta por gentileza. Versículos 1, 2, 3, 4. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Os fariseus já tinham uma opinião formada sobre a questão do divórcio. Eles não estavam querendo saber a opinião de Jesus para mudar a opinião deles, não. Não era isso. Essa opinião dos fariseus a respeito do divórcio estava baseada em 2 linhas principais de interpretação rabínica da época. Tinha 2 principais rabinos antecedendo Jesus Cristo. E os fariseus seguiam a linha de pensamento, a linha de doutrina, ou a filosofia, vamos chamar assim, de 2 principais rabinos. O primeiro rabino era o rabino Hillel, ou Hillel, não sei pronunciar direito. Esse rabino Hillel, ele era um liberal. Ele dizia que o marido podia despedir sua mulher por qualquer motivo. Queimar o jantar, despede a mulher, mas dá carta de divórcio. Falar alto, gritar, despede a mulher, mas dá carta de divórcio. A mulher tem uma voz que irrita, uma voz irritante, uma voz que o marido não gosta mais da voz da mulher, dá carta de divórcio e larga dela.
Se o marido encontrasse uma outra mulher mais atraente, mais interessante, e aquela outra, primeira que ele casou, ficou chata, ficou rabugenta, larga dela, mas dá carta de divórcio. Então o Hillel falava que podia divorciar sim, e não tinha motivo muito sério para isso não. Desde que desse carta de divórcio, mandasse a mulher embora. O outro rabino, Shammai, era conservador. E esse rabino, ele acreditava que o divórcio só poderia acontecer no caso do marido encontrar na mulher alguma coisa indecente. E esse rabino Shammai, não sei se pronunciar muito bem esse nome, ele pegava essa palavra indecente que tinha lá no Antigo Testamento falando a respeito do divórcio e colocou da seguinte maneira, que era falta de castidade ou adultério. Então, se o marido vai casar com a mulher, e naquelas épocas a mulher não era virgem, e ocultou isso do marido, ele podia divorciar. Ele casou com a mulher foi lá e adulterou contra ele podia divorciar. Shammai era mais conservador, Hillel era mais liberal. E esses dois pensamentos permeavam o entendimento dos fariseus, dos líderes, dos anciões judaicos daquela época a respeito desse tema de divórcio. Acontece que os fariseus tratavam o divórcio como uma questão legal e não como uma questão espiritual. E tem alguns crentes, infelizmente, pensando assim também. Tem alguns crentes que estão vendo o casamento e o divórcio somente debaixo do ponto de vista da lei dos homens e não da lei de Deus. Os fariseus daquela época não buscavam a vontade de Deus sobre o assunto do divórcio. Eles já tinham opinião formada. Olha o versículo 2. No versículo 2 você vai ver que uma palavrinha, ó, tentando quem? Tentando Jesus. A pergunta dos fariseus não era para saber qual era a opinião sincera de Jesus, não. A pergunta dos fariseus era para tentar Jesus. Aquela pergunta era uma cilada. Aquela pergunta era uma armadilha. Bem astuta, por sinal. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele expôs 3 motivos pelo qual os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus. Em primeiro lugar, o pastor Hernandes Dias Lopes nos disse isso, para colocar Jesus contra Herodes. Foi nessa mesma região que João Batista foi preso, que João Batista foi degolado. Por que João Batista foi preso? Por que João Batista foi degolado? Porque denunciou o casamento ilícito de Herodes, denunciou o divórcio dele, porque Herodes casou com a própria cunhada dele, Herodias. Quando João Batista começou a denunciar isso publicamente nas ruas, Herodes mandou prender João Batista e mandou degolar. Mandou degolar a pedido lá de Salomé. Bom, em segundo lugar, para colocar Jesus contra Moisés. Isso mesmo. Os fariseus fizeram aquela pergunta porque queriam acusar Jesus de uma heresia. Se Jesus dissesse que era lícito repudiar a mulher, os fariseus podiam acusar Jesus de estar afrouxando o ensino de Moisés sobre o divórcio. Aquela ala mais conservadora ia acusar Jesus. Terceiro lugar, para colocar Jesus contra o povo. Se a resposta de Jesus fosse sim, eles acusariam Jesus de estar promovendo a desintegração da família e atentando contra os direitos da mulher. Se Jesus respondesse não, eles acusariam Jesus de contrariar a concessão dada por Moisés. Moisés deixou, quem é você para não deixar? Então, de qualquer maneira, aquela pergunta era uma cilada, uma arapuca, era uma armadilha bem diabolicamente ardilosa. Era uma coisa terrível. Os fariseus pensavam que tinha montado uma arapuca perfeita contra Jesus. Mas eles não conseguiram. Não conseguiram ir adiante nesse intento maligno. Não conseguiram. Segundo lugar, o ensino certo de Jesus aos fariseus. Jesus vai lá e ensina para os fariseus. Versículo 5, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Versículo 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Nesse segundo tópico aqui,
Jesus explica para os fariseus, ensina para os fariseus qual que é o ponto de vista de Deus sobre o divórcio. Isso ensinando para os fariseus. Deus constituiu o casamento. Deus não constituiu o divórcio. O casamento é expressa a vontade de Deus. O divórcio não. O divórcio, queridos, é fruto do pecado. O divórcio é resultado da dureza do coração. Olha o versículo 5. Versículo 5. Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações. O divórcio surgiu da dureza do coração do homem, e não da vontade de Deus. O divórcio veio do coração do ser humano, e não do coração de Deus. Não do coração de Deus. Jesus, como ele é o supremo intérprete da lei, da escritura, da Bíblia, ele diz que Moisés não mandou divorciar por qualquer motivo. Divórcio, queridos, ele é uma concessão e não uma orientação. Não temos uma orientação, um mandamento para divorciar. É permitido, tem uma concessão para isso em alguns casos. Nós vamos ver isso agora. Em terceiro lugar, nós vamos aprender o ensino certo de Jesus aos discípulos. Qual que é o ensino certo de Jesus sobre esse tema de divórcio? Voltado para os discípulos agora, não para os fariseus, para os discípulos, para aqueles que queriam mesmo aprender. Olha o versículo 10. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Nesse terceiro tópico, nós encontramos aqui os discípulos interessados em aprender mais sobre esse assunto. Dá-nos a entender que a resposta que Jesus deu para os fariseus não satisfez os discípulos, e realmente não foi feita. A resposta de Jesus, que foi feita no tópico 2, nos versículos anteriores, foi dada para os fariseus, homens de duro coração, homens que não queriam aprender. Essa resposta dada para os fariseus não satisfazeram o desejo de conhecimento dos discípulos. Então, chegando em casa, os discípulos perguntaram para Jesus novamente. Eu imagino que foi mais ou menos assim: Senhor, nós estamos ainda com um pouquinho de dúvida sobre aquilo que o Senhor falou, sobre o divórcio para os fariseus. O Senhor poderia explicar para a gente com mais detalhe, com mais pormenor? E aí, podemos ou não podemos largar a mulher? Em qual situação podemos largar a mulher? Naquele tempo, queridos, não tinha concessão da mulher largar o marido. Divórcio é homem largando mulher, nos tempos de Jesus. E eu vou repetir, nos tempos de Jesus, o homem largava a mulher, não era o contrário. A mulher não podia largar o marido, não. Esse direito de divórcio era do homem em relação à mulher. Nos tempos bíblicos, no tempo do Novo Testamento também, nos tempos de Jesus. Versículo 11. Resposta certa de Jesus, o ensino certo de Jesus aos discípulos. E Jesus lhe disse: qualquer que deixar sua mulher casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Então o que acontece? Acontece que, acontecendo essa separação e contraindo um novo casamento, viveriam em permanente estado de adultério. Olha o que a Bíblia diz sobre o casamento em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Eu quero ler essa passagem numa versão chamada King James, uma versão muito boa, bem elucidativa. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas. Vou repetir, eu gostei dessa versão. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas. O casamento perante a lei civil, aqui no Brasil, só é válido diante de testemunhas. Só é válido diante de testemunhas. Quando você vai casar, tem o publix do seu casamento. Normalmente é feito no jornal. Não sei se ainda é assim. Fulano de tal, ciclana de tal, deseja atrair no casamento, e se alguém tem alguma coisa contra, que se pronuncie. E com antecipação é publicado nos jornais de circulação da cidade onde as pessoas moram, para saber se alguma pessoa tem alguma contra esse casamento. Isso é um costume muito antigo e é mantido, creio eu que é mantido até o dia de hoje.
Mas olha o que a Bíblia diz sobre o divórcio, nessa mesma versão, em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Malaquias 2,16, na versão King James, diz assim: pois eu odeio o divórcio, afirma o Senhor dos Exércitos. Eu vou repetir: pois eu odeio o divórcio, afirma o Senhor dos Exércitos. Por que Deus odeia o divórcio? Deus odeia o divórcio porque o divórcio é uma quebra de aliança, feita na presença dele, Deus, e na presença de testemunhas. É uma quebra de um contrato, é uma quebra de um acordo, é uma quebra de uma aliança, de um compromisso. Deus é fiel. E Deus odeia a infidelidade. Deus é Deus de aliança. E Deus odeia a quebra de aliança, queridos. Deus odeia o divórcio. Por essa razão, queridos, um casal crente que casou na igreja, ele nunca deve se divorciar. Um casal crente que casou na igreja, ele nunca deve se divorciar. Divórcio não é opção para filho de Deus. Divórcio não é opção para seguidor de Cristo Jesus. Deus levantou ministérios, obreiros, obreiras que tratam do assunto desse casamento. O casal cristão que estiver passando por algum conflito conjugal deve procurar ajuda de um conselheiro matrimonial. Não deve procurar ajuda de um advogado. Deve procurar ajuda de um conselheiro matrimonial. Na década de 70, o pastor Larry Coy, ele fez um discipulado muito bom a respeito disso, da família e casamento, chamado Conflitos da Vida. Isso foi na década de 70. Há mais de 30 anos, o pastor Jaime Kemp, ele tem o projeto Lar Cristão, de aconselhamento conjugal, também de aconselhamento para a família, revista, livros, junto com Judith Kemp, mas Jaime Kemp, eles fazem mais de 30 anos que eles fazem isso. Pastor Josué Gonçalves também tem um projeto, mais de 30 anos, um projeto muito bom, chamado Amo Família, que também atende casamento, família, criação de filhos. O pastor David Mercury e a Carol Suimerck, da Igreja Batista, aqui na nossa região mesmo, também tem um ministério muito profícuo, muito importante, voltado para a família. Os livros deles são muito bons, os cursos deles são muito bons. Pastor David Merck. Pastor Cláudio Duarte, palestrante para casais, muito engraçado, mexe com humor e fala coisas profundas brincando. De uma maneira solta, ele fala de coisas importantes, tudo com base bíblica e também voltado para palestra. Uma da palestra que eu participei uma vez, o Homem Banana e a Mulher Abacaxi, foi sensacional, marcou minha vida. O Homem Banana e a Mulher Abacaxi. E fala a respeito de casamento, e eu recomendo que os irmãos participem e façam isso também, essas palestras para casais. Ministério Casados para Sempre, de qual nós fizemos por um período parte, muito maravilhoso. Ministério Casado para Sempre começou em 1982, ou seja, há mais de 35 anos ministrando para casais. Então hoje, um crente hoje, não tem essa desculpa, não tem ninguém para me ajudar. Não, queridos, não faça isso. A maioria das igrejas sérias sempre tem um casal na igreja mais experimentado, que trata pode estar apto e qualificado diante de Deus para dar aconselhamento conjugal para você. Se você buscar, o conselheiro conjugal não pode se intrometer no seu casamento, de modo nenhum. Não é a missão dele ser intrometido. A missão do conselheiro matrimonial é ajudar quando ele é solicitado. Você que tem que solicitar ajuda. Você que tem que pedir ajuda. A única desculpa que você crente, você irmã, você irmão não pode dar é essa. Não tem ninguém para me ajudar. Não. Tem palestras gratuitas no YouTube. Tem livros de preço muito acessível. Tem ministérios que tratam de casamento nas igrejas. A única desculpa que não vai colar diante de Deus é esse. Não tinha ninguém para me ajudar. Não vai. Se você não quer ser ajudado é uma coisa. Você não obter ajuda é outra. Se você querer, você vai ser ajudado. Então, para você, divórcio não existe. Para você que casou
diante de Deus e das testemunhas, para você não existe. Tem duas situações. Tem duas situações que precisam ser analisadas. Ao texto da Bíblia, com muito carinho, eu quero falar isso para os irmãos, que eu não quero colocar sobre os ombros de alguém um fardo que talvez nem eu mesmo conseguiria carregar. De modo algum. Seria hipócrita da minha parte fazer isso. Mas, uma vez que já entendemos aqui que divórcio não é uma opção para quem casou na igreja, diante de Deus, e casou sabendo o que estava fazendo, nós vamos analisar duas situações em que tem uma concessão de divórcio. Concessão não é mandamento, não é permissão, é concessão. A primeira concessão é infidelidade conjugal. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Vamos ver essa primeira concessão? Jesus ensinando. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, Jesus, porém vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Primeira concessão que Jesus fez aqui é a respeito da fornicação. E é interessante que Jesus falou a respeito de fornicação, não falou a respeito de adultério. Que é fornicação? Relacionamento sexual entre solteiros. Que é adultério? É relacionamento sexual extraconjugal entre casados. Extraconjugal. Jesus estava falando a respeito de duas situações aqui. A infidelidade conjugal, primeira concessão. Duas situações. A mulher que falava assim, sou virgem. Sou virgem, sou virgem, sou virgem. Naqueles tempos, queridos, por favor, vamos entender a Bíblia. Naqueles tempos, sou virgem. Casou e o homem descobriu que ela não era virgem, ele podia quebrar o casamento ali. Mas ele tinha que provar isso. Não sei como, mas tinha que provar isso. E uma vez provado, ele podia dar o divórcio. Outro entendimento aqui dessa infidelidade conjugal. Casou e a mulher, ela teve um lapso, um momento de fraqueza e adulterou contra o marido. O marido poderia, por concessão, dar carta de divórcio e acabar com o casamento. Essa é a primeira concessão. Mas vou falar uma coisa com carinho. Deus o livre de acontecer isso na sua vida, querido irmão. Mas se acontecer, o melhor seria você perdoar e permanecer casado. Difícil demais. Irmã, como é difícil. Irmão, como é difícil. Mas o melhor mesmo é perdoar e permanecer casado. Me chama num particular depois e eu explico melhor para você no detalhe. Qual que é a outra concessão? A segunda concessão é o cônjuge não crente. Então a primeira concessão é infidelidade conjugal, traição, relacionamento sexual fora do casamento. Segunda concessão é o cônjuge, marido ou mulher, não crente. E isso é ventilado, isso é analisado em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 16. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 12 a 16. Vamos ler? Perdão. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, fique sem casar, ou se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, senhor, é uma concessão. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. Olha que interessante. A concessão aqui é para a mulher não crente. A mulher não é crente, o marido é crente. A mulher aceita o crente com o marido não pode largar. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele, o marido descrente, consente habitar com ela, não a deixe.
Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Então essa é a segunda concessão. O cônjuge não crente. Não eram da igreja, não eram da fé. Eu conheço um caso de um pessoal que casou no terreiro de Umbanda. Casaram no terreiro de Umbanda e Candomblé. E chegou o momento da vida do homem que a mulher se converteu. Ele falou, não aceito a sua fé, eu vou acabar com o casamento. E realmente foram para vias de fato. Mas Deus restaurou o casamento deles e hoje os dois servem a Deus na igreja, salvos, libertos e participando do ministério santo. Mas aqui, voltando para cá, então o que acontece? Se o marido não é crente, o marido não quer ficar com a mulher crente, deu o divórcio. Se a mulher é não crente e esta mulher não quer, ele não quer ir para a lei de Deus, não quer permanecer casado, concede o divórcio. Não houve infidelidade conjugal, mas concede o divórcio. Aqui, em 1 Coríntios 7, 12 a 16, ainda no último versículo, diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Se a gente entender isso ao pé da letra, queridos, quer dizer que se você divorciar por infidelidade conjugal ou por outro motivo, você não deve casar de novo, permanecer solteiro. E nem todos têm isso, essa chamada, essa graça, esse dom de Deus. Permanecer solteiro, servindo ao Senhor, é um dom, é uma graça de Deus. Por isso que eu disse que é melhor perdoar e permanecer casado. Nós temos que, para concluir a lição, querido, esse tema é muito profundo, não tem como analisar isso de uma maneira superficial, de uma maneira rasa, vamos falar assim. Tem situações e situações que homens duros de coração comprometem a integridade física da irmã, violência doméstica, espancamento, ameaça de morte. E aí tem que vir por via de fato de separação. Eu até gaguejo para falar esse assunto porque dói demais, irmãos. Divórcio dói demais. Você irmão, você irmã que tem filhos, você não sabe o impacto que o divórcio causa no seu filho, na sua filha. E se você sentisse o que ele sente quando você fala de divórcio, você nunca, mas nunca divorciaria, nunca nem falaria que vai largar seu esposo e sua mulher, ou vice-versa. Mas tem situações que é muito. Homens que casaram com mulheres, e mulheres que traem o homem, o próprio marido, sucessivas vezes. E não vai parar. Então tem situações que tem que ir realmente para o divórcio. Mas você que casou na igreja, diante do Senhor, você que casou sabendo o que estava fazendo, eu creio que para você o divórcio não é uma opção não. Tem por base a Bíblia, tem por base o ensino de Jesus, e tem por base a experiência que a gente tem, nesses 52 anos de idade que nós temos hoje. Para concluir a lição, nós devemos lembrar, amados, qual que é o propósito de Deus para o casamento. O propósito de Deus para o casamento é que os crentes considerem o casamento como um compromisso permanente. Que os crentes considerem o casamento como um compromisso permanente. E nós conhecemos Jesus. Nós temos que ter a firme determinação de permanecer casados. Este é o ideal de Deus. Casamento é indissolúvel. Amém? Caso surgiu alguma dúvida, com certeza surgiu. Até mesmo uma opinião contrária à minha, gostaria que você tivesse liberdade de expressar e pode falar comigo. Né? Pode nos acionar aí por celular, você que tem meu contato no WhatsApp, a gente pode estar conversando sobre isso. O importante de tudo é que você tiver com crise conjugal, procure ajuda. Não se emudeça, não se cale, não se envergonhe, não se acanhe. Procure ajuda, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por todo mundo aí que participou da live. Kevin Carvalho, um grande abraço, paz do Senhor Jesus.
Paulo Gonçalves, Deus te abençoe, meu querido. Ô meu pastor Castro, Mandilma, a paz do Senhor Jesus. Grace, Sandro, Daphne, paz do Senhor Jesus. Rosinei Souza, a paz do Senhor Jesus. É a irmã do nosso pastor Moisés de Souza. Glória a Deus, amém. Se for alguém sem cumprimentar, me perdoe. Tem alguns rostinhos aparecendo aqui na tela aqui da live aqui, mas eu não consigo chegar aqui, me perdoe, amém? Povo de Deus, eu gostaria de fazer uma oração por você, se você permitir, lógico, irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para isso eu te peço que você feche seus olhos, incline a sua cabeça em nome do Senhor Jesus, e vamos estar fazendo mais uma oração ao Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento de estar falando um assunto tão polêmico, Senhor, um assunto tão difícil de lidar nos dias de hoje, Senhor. Muitos dos teus filhos, das tuas filhas que hoje estão na igreja, já estão em segundo e alguns mesmo até em terceiro casamento. Eu sei que a graça do Senhor restauradora, Senhor, que cobre as nossas ofensas, ó Senhor. Meu Deus, nossos pecados, nossos delitos, eu sei desta tua graça perdoadora, Senhor. Meu Deus, eu quero rogar diante de ti em favor deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor, para que eles recebam pleno perdão do erro que fizeram ao divorciar, para que recebam restauração, Senhor, da coisa errada que fizeram, que foi divorciar, e que o Senhor possa estar ministrando ao coração dele, dela, Senhor, graça, edificação, Senhor, forças para fazer teu querer, tua vontade, e nunca mais pensar sobre isso, Senhor. Pai, no nome de teu Filho Jesus, guarda, Senhor, aqueles que casaram diante de ti e também de testemunhas, estão enfrentando crise conjugal, Senhor, estão enfrentando problemas de relacionamento, entendimento, Senhor, e Satanás já está soprando no ouvido dele ou dela que está na hora de acabar, que está na hora de desistir, que não vale a pena mais insistir no casamento, que não vale mais a pena de continuar orando em favor da transformação, que não vale mais a pena de continuar ligado a este ou a esta, Senhor. Quebra essa voz maligna, Senhor, remove esse intento, essa cilada, essa armadilha, desfaz, meu Senhor, com tua graça e com teu poder, e ajuda este teu filho, essa tua filha a lutar pelo matrimônio, lutar pelo casamento, lutar pelo ideal que o Senhor propôs na tua santa palavra para o homem e para a mulher. Pai, que seja, Senhor Deus, uma aliança indissolúvel, Senhor Deus, para a glória do teu nome que é santo. Realiza esta obra, Pai, no nome santo de Jesus Cristo e para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe seu domingo. Deus abençoe também ao decorrer da sua semana, em nome de Jesus Cristo. E só para lembrar, nós vamos nos encontrar novamente dia 17 de janeiro, novamente na igreja, no Jardim Imperial, na Rua Brasil 505, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ou através da live, querendo Deus ou não. Amém? Povo de Deus, fique com Deus. Deus abençoe. Bom domingo a todos. A paz do Senhor Jesus.